Vamos continuar a leitura do livro de Silacharya Maharaj, Orientação, volume 1. Estamos lendo as aulas dele. Ele condensou nesse livro as aulas mais importantes que ele deu, os temas mais importantes. Então, a maioria nós já lemos, mas nunca é demais ler a aula do Guru, principalmente aquela que ele achou que é mais importante para nós sabermos. Então, estávamos ontem de manhã lendo aqui o título da aula. Ele é Yamadutas e o Ego. Como sobreviver. Então, Silacharya Maharaj estava falando aqui dos Yamadutas, dos Vishnudutas, né? E que a importância de usar a Kantimala, mas usar a Kantimala aparecendo, não a Kantimala escondida, como alguns fazem, né? A pessoa coloca só 2 voltas para ela ficar escondida aqui. Não, nós temos que mostrar a Kantimala. Algumas outras missões usam 1 volta, usam 2 voltas, mas nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, usamos 3 voltas na Kantimala. Essa é a orientação, 3 voltas. Se o seu pescoço é muito largo, ele não cabe 3 voltas, o que você pode fazer? Você desmancha a sua Kantimala, você pega alguns pedacinhos de tulasi, ou desmancha a outra Kantimala, de 2 faz 1, e guarda, porque normalmente com o passar dos anos, a Kantimala ela vai estourando, as tulasis vão ficando velhas, molhando, enfim, ela vai arrebentando, e você tem que refazer de tempos em tempos. E o ideal é fazer num fio de nylon, porque aí ela nunca vai arrebentar. E Silacharya Maharaj fala, nunca fique sem Kantimala. Nunca fique sem Kantimala. Kantimala é muito importante para nós. Onde tem tulasi, tem Krishna ao lado. Então, nós temos que usar Kantimala sim. E não é só devotos iniciados. Se você quiser dar uma Kantimala para quem não é iniciado, não há problema. Silacharya Maharaj falou, vai ser bom para a pessoa usar a Kantimala de Tulasi Devi. Então, ele estava explicando sobre isso, que na Índia alguns fazem isso, escondem a Kantimala. Então, não devemos esconder a Kantimala, não devemos esconder que nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós temos que sair, sim, de tilaka na testa, e não importa o que os outros falem, a gente tem que sair sim. E aí, continuando aqui agora, tem uma outra pergunta do devoto, ele fala assim, como um grihasta é um chefe de família, enfim, quem mora em casa com a família, não mora no templo, não é brahmachari, não é vanaprastha ou não é sannyasi. Então, ele mora na casa, então ele é um grihasta. Então, como um grihasta, ele pode ser totalmente rendido. Como é possível isso? Como que um grihasta pode estar totalmente rendido em Sharanagati? E aí Silacharya Maharaj fala, é possível sim, tudo é possível, porque você fará tudo para o Senhor Supremo. Você está fazendo algum trabalho, você está fazendo isso para o Senhor Supremo. A sua esposa, ela está cozinhando, esse cozimento é para o Senhor Supremo. Então, aí que está a diferença, né? Uma família Vaishnava, uma família que não é Vaishnava. A mãe, quando ela cozinha para o filho, para o marido, se ela não é Gaudiya Vaishnava, se ela não tem a devoção, o que ela faz? Ela cozinha e dá para o filho e para o marido, para o desfrute deles. Então, ela dá boga para a família, e ela também come boga. Agora, a mãe ou o pai também, né? Tem muitos homens cozinhando hoje, quando ele faz a comida, mas não para o filho ou para o marido, para Deus. E aí o filho, o marido e ele próprio, ou ela própria, eles honram a praçada. Então tem uma grande diferença entre cozinhar para você, cozinhar para a sua família e cozinhar para Deus. Então, um grihasta, ele pode cozinhar sim, mas para Deus, oferece para Deus. A sua esposa pode fazer isso, você pode fazer isso. Tudo é assim, para o Senhor Supremo. Isso se chama rendição. Você deve se render, então não haverá problema. Um grihasta, ele pode pensar. Um sannyasi é tão rendido, mas não é assim.
um sannyasi, ele pode ter outro desejo interno. Então, como ele pode ser rendido? Um grihasta, ele pode fazer o que nem mesmo um sannyasi pode fazer. Isso daqui Srila Maharaj falou quando veio em 2010 para o Brasil. Ele estava lá na Casa Prema, né, dando aula. E aí ele falou, tem muito grihasta que é muito mais rendido do que muito sannyasi. Não é a cor da roupa, é o que a pessoa tem por dentro, internamente. Então não adianta a pessoa estar lá de sannyasi, vestido de açafrão, com tilaka na testa, cabeça raspada, seca. Não adianta se por dentro ele está pensando em desejos materiais. Como disse uma vez Srila Maharaj, ele falou, eu quero aqui na Índia, ele falou, grihastas, eu quero o casal de grihasta aqui na Índia comigo para me ajudar. Porque o brahmachari, ele vem para cá, ou ele recebe brahmachari aqui, brahmachari só pensa em mulher. Ele falou, o dia inteiro a mente do brahmachari fica pensando em mulher. Ele falou, o sannyasi, ele só pensa em honra, ele quer receber a guirlanda, ele quer que os outros prestem reverência para ele, ofereçam dandavat pranam para ele. Ele falou, eu quero grihastas aqui, marido e mulher, para me ajudar aqui na Índia. Ele falou isso certa vez. Então, não adianta a pessoa estar de roupa açafrão e pensar em coisas mundanas, querer comprar um celular novo, querer um relógio de marca, ele quer uma roupa, a mesma roupa de sannyasi ou de brahmachari, ele quer roupa novinha, ele quer isso, ele quer aquilo, ele está lá como sannyasi, mas ele está pensando em mulheres, e quando ele vê uma mulher, ele fica perturbado. Então, na verdade, ele tem a renúncia externa. Ele tem palgo vairagya. Palgo vairagya é a renúncia falsa. Vairagya é renúncia. E yukta vairagya é a renúncia verdadeira. Então tem muito devoto ou devota, né? Não estamos falando só de devoto homem. Tem muito devoto ou devota que está numa roupa branca, o devoto, ou a devota na roupa normal, mas por dentro está renunciado. Não são muitos, claro, são poucos, mas existe. Não é necessário ter uma roupa açafrão para você ser renunciado. Então, como ele falou aqui, tem muitos sannyasi, muitos que estão com roupa açafrão, e eles não estão fazendo a renúncia correta, só da boca para fora. Porque o sannyasi, quando ele recebe sannyasi, a ordem de sannyasi do guru, ele promete para o guru que ele vai usar as palavras, vai usar o seu corpo, as ações, e vai usar a mente dele somente para o serviço a Deus. É a tridanda sannyasi, por isso que eles usam a tridanda. Ele segura aquela tridanda, são 3 varas. O que quer dizer danda? Danda é vara. Então, a tridanda sannyasi, ele prometeu para o guru dele que ele ia usar o corpo, as ações, a mente dele e as palavras somente para o serviço exclusivo a Deus. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Então, não é necessário você estar de roupa açafrão para você estar rendido. Você está totalmente entregue, vairagya. Uma outra pergunta aqui o devoto fez para Srila Maharaj. Deixe-me ver aqui. Você estava explicando que, às vezes, quando nós prestamos muito serviço, o nosso ego pode aumentar. O nosso ego, ele pode se tornar um obstáculo. E nós começamos a retardar o nosso serviço. Como nós podemos evitar esse ego? E aí Srila Maharaj fala, é necessário evitar esse ego através da prática correta. Na verdade, quando alguém, por alguma misericórdia de Gurudeva e atividades devocionais, faz muito serviço, eles podem pensar,
eu não estou fazendo nada. Enquanto outra pessoa, ela pode fazer um pouquinho de serviço e pensar, eu fiz tantas coisas, eu servi tanto, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Isso depende das suas qualidades. Quando você obtém uma boa associação, você pode entender o que eu estou fazendo é errado. Eu contei ontem sobre Daruki. Daruki é o devoto de Krishna. Ele estava chamando Krishna com um chamar, um leque de rabo de iaque. Ele estava com um abano, né? Ele estava chamando Krishna com um abano, o rabo de iaque que nós fazemos aqui, o arati. E de repente ele pensou, eu estou recebendo um pouco de Sambhoga Vada, prazer. Ele imediatamente parou de abanar. Ele não conseguia se mexer, pensando, eu estou prestando um grande serviço. Ele estava se divertindo mais do que fazendo o serviço. Isso daqui é um exemplo que Srila Charan falou. Então, quando a gente está fazendo serviço devocional e você está tendo prazer, mas não prazer da alma, você está tendo mais prazer do que Krishna quando você serve ele, isso daí não é apropriado. O prazer da mente não é apropriado durante o serviço devocional. O prazer tem que ser de Krishna. Por isso, Srila Siddhar Maharaj, ele não gostava que os devotos ficassem pulando no arati. Ele não gostava daquele devoto que ficava cantando com aquela melodia esticada, aquela melodia bem longa, né, falando a palavra esticada, né, no final assim. Ele não gostava, porque a gente canta para Krishna, a gente não canta para o nosso prazer mental. Quando a gente está fazendo o kirtan na hora do arati, a gente não está cantando para nós, e muito menos dançando para nós. É Krishna que vai dançar com o kirtan que nós estamos cantando. É ele, é que a gente não vê ele dançando, mas ele está no altar dançando. Krishna está dançando quando a gente canta para ele. A gente não consegue vê-lo, porque nós não temos o olhar transcendental. Não é para nós nos divertirmos. Então, como diz aqui Srila Charan Maharaj, o devoto, quando ele estava abanando, ele parou de abanar, porque ele estava desfrutando desse abano. Ele estava sentindo a boga, boga quer dizer prazer. Ele estava sentindo a boga é para Krishna, a boga não é para nós. O prazer não é para nós, o prazer é para Krishna. O prazer virá para nós, mas o prazer da alma, não o prazer da mente. Então o devoto parou de abanar, ele parou de usar o abano de Yaki, quando ele estava com mais prazer, muito prazer. Toda vez, Srila Siddhar Maharaj fala, quando nós estamos com prazer dos sentidos, não existe serviço a Deus. O prazer dos sentidos é serviço à Maya. Toda vez que nós estamos com prazer dos sentidos no serviço devocional, nós estamos servindo Maya, não Deus. É muito difícil a gente saber, a gente ver a diferença. Parece igual, é como emoção e devoção. É aquela aula de Srila Charan Maharaj. Emoção é uma coisa, devoção é outra. Mas quando se olha, é praticamente igual, mas não é igual. A emoção, ela para, a devoção continua. Então, Srila Charan Maharaj deu uma aula, nós lemos há poucos dias também isso. Ele falando, quando a pessoa tem só emoção ao servir, ela não vai continuar. Quando é só emoção, a pessoa não continua, porque a emoção acaba. É como um relacionamento.
A pessoa no início está com aquela paixão louca de desfrutar do outro, um querendo desfrutar do outro, aquela paixão absurda, mas se ficar só na paixão, acaba. Se não tiver o amor, acaba, o relacionamento acaba. A paixão não perdura, o amor sim. Então, quando você está com devoção, você fica ano após ano, após ano, após ano, até abandonar o corpo servindo. Mas quando é só paixão, não. Quando é só emoção, não. Então, por isso o devoto parou de abanar aqui, quando ele percebeu que ele estava somente com muito prazer em fazer aquele serviço a Deus. Mas não é da alma, era da mente. É raríssimo o devoto que tem prazer na alma ao servir Deus. Somente quem está muito, 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 muito dedicado, aí sim ele tem prazer em servir Deus. Mas entrar em êxtase, somente um devoto puro. Entrar em êxtase, como Mahaprabhu, Namacharya Siddhartha Thakura, os gurus aqui do lado, arrepiando os pelos do corpo, a pele ficando pálida, suando, aquele suor transbordando, a voz embargada, arrepiando os pelos do corpo, sorrindo ou chorando em êxtase, isso aí é somente um devoto puro. Nós não estamos nesse estágio de devoção pura. A gente vê por aí várias pessoas parecendo que estão em êxtase, mas isso é imitação daquele que tem o êxtase. Então, Sri Charmaji contou aqui sobre esse rapaz aqui que aconteceu isso com ele. Ele estava se divertindo mais do que fazendo o serviço a Krishna. Quando nós prestamos algum serviço e nós aumentamos o nosso próprio prazer, isto não é bom. Veja só Srila Charmaji falando. Quando a gente faz o serviço a Deus, não devemos ter o prazer nosso. O prazer é para Deus. O prazer da mente não é apropriado. O prazer é para Deus, o serviço é para Ele, não é para nós. Através desse desfrute, o ego pode vir. Então, através do desfrute no serviço, o ego pode vir. Como foi dito aqui, o devoto que faz muito serviço devocional, ele fala, eu não faço nada, eu faço muito pouco. Ele é humilde, ele não tem ego. Eu faço muito pouco, eu não faço tudo adequadamente. Agora, aquele que faz um pouquinho só e ele desfruta desse serviço, ele fala, nossa, eu faço tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E alguns falam, né, se não estivesse eu aqui, nada estaria funcionando. Isso daí é ego. E por que a pessoa tem isso? Como diz aqui Srila Charmaji, porque ele está desfrutando do serviço. E aí vem o ego. Quanto a evitar o ego, isso vem automaticamente. Se alguém não evita isso, torna-se um grande problema para a pessoa. Quando nós não evitamos o ego, isso é um grande problema para a vida devocional. E, eventualmente, quem não evita o ego, cai. A pessoa cai da devoção. Aquele que tem o ego alto, Krishna não gosta do ego. Se você começar a espalhar e você se achar o máximo, eu sou o melhor pujari, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor tocador de mridanga, ninguém canta tão bem quanto eu. Tem alguns que começam a entrar nessa loucura do ego. O que acontece? A pessoa é retirada do serviço. Aí a pessoa faz aquela guirlanda maravilhosa, super bonita, né? Mas ela tem um ego do tamanho do Himalaia. Ela tem um ego enorme. O que acontece? Ela não vai mais fazer a guirlanda. Quem vai fazer a guirlanda? Aquela pessoa que está simples, lá, humilde. A guirlanda pode até estar feia, mas Krishna não quer a guirlanda mais bonita. Ele quer a devoção da pessoa ao fazer a guirlanda. Às vezes aquele que cozinha, nem cozinha tão bem, mas ele não tem ego, ele cozinha com amor. E Krishna, ele aceita a praçada, mesmo não estando gostosa.
porque ele quer o amor. Krishna precisa comer uma comida gostosa. Krishna quer o amor na hora de você preparar. Krishna quer o amor na hora de você fazer a guirlanda. Krishna quer o teu amor na hora de você pregar. Ele quer que você pregue distribuindo para os outros o máximo que você consegue. Não adianta você saber 200.000 slokas de cor. Ele não quer isso. Ele quer que se divulgue a consciência de Krishna, mas com amor. Então, Krishna não está preocupado com nada, ele está preocupado com bhava. Ele quer bhava nosso, ele quer o afeto, o amor, o carinho. É isso que nós temos que compreender. Então, quem tem um ego muito alto, ele pode cair. Srila Govinda Maharaj falou, se eu não me engano está no livro, Demolindo os Pilares do Ego. Se eu não me engano é nesse livro que nós lemos já. E Srila Govinda Maharaj fala, tem duas causas para a pessoa abandonar a missão. Tem duas causas para a pessoa abandonar. Quais são? A primeira é o ego. Quem tem o ego forte, ele abandona. Ou ofensa. Então, tem duas coisas que nós temos que fugir muito, é do ego e da ofensa, principalmente da ofensa. A ofensa é uma das piores coisas que pode acontecer para a nossa vida devocional, mas o ego também. Então, se lá Maharaj fala aqui, aquele que tem um ego muito alto, ele pode cair. Era disso que eu estava falando na aula anterior, ele fala. Se houver uma carga muito pesada em um barco, o barco afunda. Eu estou fazendo tanto, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tanto ego vem e você fica muito, muito pesado. E no final, você afunda com o barco. Isso é um grande problema. Então, é como um barco. Tem uma aula de Srila Maharaj que ele fala, né? O devoto começou a colocar muita carga no barco. E aí, a hora que ele começou a remar, o barco afundou. Da mesma forma nós, se você começar a colocar muito ego em você, eu faço isso, eu faço aquilo, vai chegar uma hora que você tem tanto ego que você afunda. E afundar o que quer? Cair. Você larga a devoção. Você pode reparar isso. A pessoa que canta melhor, ela nunca está no programa. Pode reparar isso. Qualquer lugar. Normalmente aquele que é o melhor que canta, ele nunca está no programa. Aquele que toca melhor a mirdanga, ele nunca está no programa. Por que será isso? Se Krishna está gostando tanto do serviço dele, ele estaria aqui. É Krishna que escolhe aquele que vai tocar a mirdanga, é Krishna que escolhe aquele que vai tocar o kartal, é Krishna que escolhe aquele que vai cantar, é Krishna que escolhe aquele que vai pregar, aquele que vai fazer o puja, aquele que vai cozinhar para ele. Krishna escolhe tudo, não somos nós. Não adianta você querer. É claro, querer é importante, mas se Krishna não quiser, você não fará. Então, se você quer e você é humilde, ele vai deixar você fazer. Nada acontece, nenhum serviço devocional acontece se Krishna não quiser. Isso é comum, por exemplo, a mulher, né? A mulher, ela tem o período do mês que ela não pode servir diretamente a deidade. A não ser que ela seja o único pujari, a única cozinheira. Aí Srila Maharaj falou, a mulher está nos dias de menstruação, não tem ninguém para servir Deus, então ela vai servir, não há problema. Mas se tem outra pessoa, não vai ser ela. E às vezes a mulher, ela tem o ego forte, ela fala, hoje eu vou fazer a guirlanda. Ela tem o ego forte, a minha guirlanda é a mais bonita, eu vou fazer. E chega no dia, ela não pode, ela está imprópria. Ela está contaminada. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Então é Krishna que coordena tudo, não somos nós não podemos ter ego. Você deve saber o que é ruim e evitar isso.
Isso se chama Bhakti Pratiku, evitar o que não é favorável à devoção. Você pode fazer isso facilmente, evitar facilmente. Apenas continue tentando evitar esse ego e você será capaz de fazer isso. Nós temos que evitar o ego. Quando você começar a perceber que você pensa, nossa, eu sou muito bom, pare com isso. Evite na hora. Caia na real e fala, eu só estou fazendo isso porque Gurudeva me deu misericórdia. Se eu estou fazendo bem esse serviço, é porque Gurudeva me deu a misericórdia. Ele me deu a potência. Se o Guru falar para você, faça esse serviço, ele deu a potência para você. Não é você que está fazendo, é o Guru. Ele está usando o teu corpo, mas é o Guru que faz o serviço, não somos nós. Então, uma forma fácil de você não ter ego é você saber que é o Guru que faz a oferenda para Deus no altar. Por isso que na hora do Arati, quando a gente faz o Arati, não sou eu que estou oferecendo o incenso, a dipa, a lamparina, nem a água, nem a flor, nada para Deus, nem a comida. Eu peço para Gurudeva. Isso aí, antes de oferecer, eu peço para Gurudeva, falo, Gurudeva, por favor, ofereça esse incenso a todas as personalidades. E aí sim, eu começo a oferecer o incenso. Aí quando chega na hora da água para dar banho em todas as deidades, o Guru, enfim, todo mundo que está no altar, eu falo, Gurudeva, ofereça essa água para dar banho em todas as personalidades. E aí na hora de oferecer o lenço, para secar, eu falo, Gurudeva, seque todas as personalidades. É assim que funciona. Quando eu vou oferecer a boga, a comida no altar, eu falo, Gurudeva, convide Shri Mahaprabhu, Shri Giriraj, Shri Nityananda Prabhu, Shri Mati Radharani, quem estiver no altar, a sentar no asana e aceitar a oferenda. É Gurudeva que convida, não somos nós. Quando você tem essa compreensão, não vem o ego, porque você sabe que não é você que está fazendo, é o Guru que está te usando. Mas se você tem o ego, o Guru vai deixar de usar você e vai pegar outra pessoa para usar. Então nós temos que compreender isso. A Shrimati Devidasi, ela fez aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. E quantas vezes nós servimos uma boga a Krishna que nós pensamos não estar saborosa, e quando nós provamos a praçada, está maravilhosa. É como se o nosso Guru desse a pitada final para salvar o prato que vai para Krishna. Na verdade, Shrimati, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente está cozinhando, né, nós somos um instrumento de Gurudeva. Né? E Gurudeva é Shrimati Radharani. No Madhurya Rasa, Gurudeva é Shrimati Radharani. Em Sakya Rasa, em Vatsalya Rasa, Gurudeva é Nityananda Prabhu. Então, quando a gente está cozinhando, na verdade, quem cozinha não somos nós. Nós estamos cedendo o nosso corpo para o Guru cozinhar. Se for para Krishna, é Shrimati Radharani. Se for para Mahaprabhu, é Nityananda Prabhu. Então, nós estamos dando o nosso corpo. Mas, na verdade, Srila Govinda Maharaj tem algumas missões que os gurus falam, você não pode comer antes da deidade. Sim, nós não podemos desfrutar antes. Mas se você está na dúvida se tem muito sal ou pouco sal, se você está na dúvida se tem muito açúcar ou pouco açúcar, se você tem dúvida se tem muita especiaria ou pouca especiaria, você pode provar sim. Você pode provar, mas não provar para desfrutar, provar para dar da melhor forma a comida para Deus. Isso sim, Gurudeva Srila Govinda Maharaj falou isso. Mas aquele que cozinha todo dia, aquele que está todo dia cozinhando, ele não precisa mais, porque ele já sabe a quantidade certa. Né? Ele já sabe. Mas na dúvida, às vezes acontece comigo,
Normalmente eu nunca provo o alimento antes de oferecer. Mas, às vezes, quando tem um festival ou a mente está perturbada, você está perturbado pensando em outra coisa, às vezes você fica na dúvida, será que eu coloquei sal no dal ou não? Comigo acontece sempre com o dal, porque eu cozinho o dal sem o sal, para o alimento cozinhar mais rápido, né? Se você coloca grão de bico, ervilha, feijão, qualquer leguminosa na panela de pressão, se você colocar o sal junto, demora mais para cozinhar. Então, eu ponho as especiarias e eu ponho o sal depois. E às vezes eu fico na dúvida, será que eu já coloquei o sal ou não? Aí eu provo. Eu não vou oferecer sem sal para Krishna. E se eu colocar de novo e ficar com muito sal, estragou tudo? Então, aí eu provo, mas você não, né, a pessoa não pode provar dentro da cozinha da deidade. Ela tem que pegar, jogar na mão, vai no local fora da cozinha, ela prova só um pouquinho, não é para desfrutar, é só um pouquinho para ver se tem muito sal, pouco sal, e aí ela lava a mão, lava a boca e ela volta para a cozinha. Fora da cozinha isso. Né? Então, Gurudeva Shri Govinda Maharaj falou, sim, a gente pode fazer isso. Se você está na dúvida, se está boa ou não o alimento, vamos provar. Né? Mas na hora que a gente está colocando sal, açúcar, enfim, o tempero, é a mão de Deus que está lá, a mão de Gurudeva que está lá te orientando, é ele que está fazendo a preparação, entendeu? Né? Isso daí a gente tem que ter a fé disso, né? A gente está sendo usado e tal, e aí o alimento vai para Krishna e volta, e claro, né? As pessoas aqui no templo falam, né? Poxa, como você faz o arroz doce, a paramana? E não tem segredo, na paramana não tem segredo, eu explico tudo como é que é, a pessoa faz em casa e fala, não fica igual, mas não fica igual, não fica igual porque a pessoa de repente não ofereceu. Ou, sei lá, mas também a praçada tem níveis de praçada. Praçada não é tudo igual. A praçada da tua casa é diferente da praçada do templo. A praçada depende de quem oferece a boga no altar. Se o guru oferecer a boga no altar, o guru genuíno, é claro que a praçada tem uma potência maior. Por isso, para entrar e cozinhar na cozinha, o ideal que é? Somente quem tem iniciação de Brahmani, porque ele canta o Gayatri Mantra. Supostamente ele está mais purificado do que quem não tem a segunda iniciação. Mas não adianta só receber a segunda iniciação, tem que cantar todo dia o Gayatri Mantra, pelo menos 2 vezes ao dia. E aí depende do nível espiritual de quem está cozinhando e de quem oferece a boga no altar. A praçada tem um nível de praçada. Tudo na vida devocional não é igual. Nada é igual. Tudo tem escalas. Nada é igual. Então, né? Krishna, ele aceita mais ou menos, depende de quem ofereceu, depende de quem cozinhou, depende do humor de quem cozinhou, de quem está oferecendo. Tudo tem níveis, né? Então, mas a impressão que a gente tem é essa mesmo, né? Que Gurudeva foi lá e Krishna foi lá e mudou o sabor, né? Mudou o sabor do alimento. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, tá? Deixa eu me olhar aqui. Por enquanto, ainda não. Vamos ler mais um pouquinho? Temos uma outra aula aqui agora. Não siga somente, entregue-se ao seu guru. Essa aula aqui eu não li ainda, quer dizer, não sei se eu já li, deixa eu ver que ano que foi isso. 2010. Nós já lemos essa aula aqui nas aulas, mas enfim, vamos ler de novo, né? Não siga somente, entregue-se ao guru. Por que nós não devemos seguir nossa mente? Por quê? Porque Maya domina a nossa mente. Quando nós pensamos algo e não é o que o guru falou, não é o que nós lemos na escritura, seguimos a nossa mente, sempre está errado. Toda vez que nós seguimos nossa mente, nós estamos errados. Por isso nós temos que ter um mestre instrutor.
Nós temos que ter um guru instrutor. Não adianta somente você ter recebido iniciação do guru. O Diksha. Diksha quer dizer Divya Gyana, o conhecimento divino. Então, você recebeu a iniciação do guru, ele te deu Bhakti Lata Bija, né? A semente da trepadeira devocional. E aí você tem que regar todo dia. Mas, por exemplo, o teu guru abandonou o corpo. O meu guru já abandonou, o meu guru iniciador já abandonou o corpo, Srila Govinda Maharaj. Ele me ensinou, ele me iniciou no Mahamantra Hare Krishna. O meu guru do Gayatri Mantra, o meu guru iniciador do Gayatri Mantra, já abandonou o corpo, Srila Acharya Maharaj. Então, nós temos que ter um guru instrutor vivo. Tem alguns que falam, não, meu guru é Srila Govinda Maharaj, eu só sigo ele. Não, ele já foi embora. Ele abandonou o corpo e ele deixou o sucessor, Srila Acharya Maharaj. E Srila Acharya Maharaj deixou o sucessor, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Nós temos que ter um guru instrutor vivo. A nossa mente pensa, não, meu guru é Srila Siddhartha Maharaj, eu não preciso de mais ninguém. Precisa. Você precisa de um guru encarnado, um guru instrutor vivo. Todo mundo precisa de um guru instrutor vivo. Por isso, o guru nomeia outro antes dele abandonar o corpo. No caso de Srila Acharya Maharaj, ele não nomeou por escrito, mas o Purna Prabhu esteve aqui no festival na quarta-feira de Srila Acharya Maharaj, hoje é sábado, né? Ele esteve na quarta-feira aqui. Ele veio na terça-feira, na verdade, nós conversamos muito, né? Ficamos aqui conversando. Da terça para a quarta, nós fomos dormir 1h da manhã. Nós ficamos conversando horas e horas e horas. Por quê? Porque ele teve 3 anos, o dia inteiro com Srila Acharya Maharaj. Ele era praticamente 24 horas com Srila Acharya Maharaj durante 3 anos. Ele viu tudo lá. E ele falou, Srila Acharya Maharaj estava treinando Shripa na época, Tilaka Nrsimha Maharaj, agora Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Ele ficou treinando ele não falou isso em público, ele não deixou escrito, mas ele estava treinando, e tem várias aulas que ele falou, eu estou preparando ele para ser o Acharya sucessor. Tem aulas dele, áudios dele falando isso. Ele não deixou escrito falando, ele é o meu sucessor, mas ele estava preparando. Então, nós temos agora que seguir Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. E ele dá aula todo domingo. E nós temos que escutar a aula do Guru. Não tem coisa mais importante, não tem um sadhu sangha mais importante do que escutar a aula do Guru, receber o darshan do Guru. Todo domingo ele dá o darshan para a gente. Ele fica falando até na Índia, lá, 10 horas da noite. Ele vai honrar a praçada 10 horas da noite, às vezes, porque ele está falando com a gente. A aula começa às 7 horas da noite lá na Índia, aqui no Brasil, 10h30 da manhã, todo domingo. 10h30, 15 para as 11, né? Não tem um horário tão fixo, mas a partir das 10h30 da manhã. Então, nós temos que escutar a aula dele, sim. E eu postei ontem, no grupo do Templo de São Paulo e no Facebook, a aula dele falando sobre Srila Acharya Maharaj. Quem não leu, leia. E se já leu uma vez, leia de novo. Ele fez assim, ele deixou resumidamente o que Srila Acharya Maharaj quer de nós, o que ele gosta. Então, nós temos que ter um guru encarnado, sim, um guru genuíno, que foi nomeado pelo guru como sucessor, né? Então, é muito importante. Não siga somente, siga o guru. A mente sempre está errada. Então, amanhã de manhã nós vamos ler essa aula, falando sobre a mente, falando sobre a orientação do Guru. E quando a gente vai pregar, quando a gente prega, a gente nunca tem que pregar o que a gente pensa. Não interessa o que eu penso, o que interessa é o que eu escutei o Guru falar. O que interessa é o que eu li do livro do Guru. É o que eu li da aula do Guru, é isso que interessa. A nossa mente está perturbada. Não coloque nunca eu acho. Se você escutar alguém falar eu acho, já não escute mais. Porque não interessa o que ninguém acha. Interessa o que o Guru fala. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário.
E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite, hoje é sábado, hoje à noite nós vamos ler novamente, como todo sábado, o Sri Chaitanya Bhagavata. Às 18 horas começa o programa hoje à noite, a leitura começa às 19 horas. Não percam, Sri Chaitanya Bhagavata, um livro dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, escrito por Srila Vrindavana Das Thakura, o último discípulo de Srila Nityananda Prabhu. Por enquanto ninguém mais comentou nada, somente a Shrimati Devidasi fez aquele comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem está participando conosco. Mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode comentar, não há problema, depois eu leio. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Shri Hari Gopinath Madana Moha Shri Hari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jai Vinanasha Vishnapura Jai Goshai Jarmuni Tarada Jai Goshai Jamuni Tarada Subhan Padharinu Ravanchara Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso Jai Goshai Jabe Braje Koila Vaso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindava 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Vaishnava Bhagavad Puriya Shri Guru Vaishnava Bhagavad Puriya Hari Ram Sankirtan Kare Narakala Naam Sankirtan Kohe Atamadas Hari Ram Sankirtan Kare Atamadas Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui o Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, que fez aqui o comentário, a Maria Salazar também conosco aqui, Ananta Shesha Prabhu também conosco, o Ramanuja Dasanuja Prabhu também conosco. Ele é venezuelano, ele está agora em Madrid, na Espanha, o Ramanuja Prabhu com a sua esposa, Isvari Devidasi, e fico feliz que ele está conosco hoje aqui também. E temos aqui conosco também, eu nunca vi esse devoto aqui, ele chama Souroy Chandra. Souroy Chandra Prabhu. Então, eu agradeço a presença de todos, Satsanga, Dandavat Pranam. Até hoje à noite, às 18 horas, com o programa da noite de sábado. Dandavat Pranam. Um bom dia a todos. Vamos terminar a live olhando para os detalhes. Quem entrou agora não viu desde o início, pode ver agora as detalhes.